a quantidade de chuva medida durante o período de um ano em certa região. Ó. Isso aqui é importante para a discussão que a gente vai ter, porque eu acho que essa questão está furada. O período é de um ano, tá? Em certa região pode ser modelada pela função f de x é igual a 2,7 cosseno de 0,6x menos 0,6 mais 2,7. Por que eu vou escrevê-la? Porque aqui ficou em duas linhas. Vocês até atrapalham. Onde x varia de 1 a 12. Esse que é o problema da PUC Goiás. Esses textos vagos, né? X varia em qual? Nos inteiros? Nos reais, né? Porque 1 a 12 só de inteiros, só de naturais, é 1, 2, 3. Não pode assumir valor, por exemplo, 0,5, 2,3. Só pode assumir ou 1, ou 2, ou 3, que é o que questões assim bem feitas assumem. Mas eles falam, só pode valer os inteiros de 1 a 12. Por quê? Ainda tá pelo... Ah, mas podia deduzir porque era um ano. Tudo bem. Você vai ver que se eu supor que é só 1 a 12, vai estar errado o gabarito. Se eu supor que conta os números também entre 1 e 12, como se fosse parte daquele mês, vai dar problema com o gabarito. Qualquer jeito, vamos você correr, o gabarito não fecha. Eu vou chegar lá, mas por enquanto... Então, assim, varia de 1 a 12, o que faz a gente pensar que 1 é janeiro, 2 é fevereiro, 3 e 12 é dezembro, e vai assim. Tá, tem questões assim, já vê, no Enem já que é questão assim, só que ele fala que são os inteiros, os naturais de 1 a 12, sabendo que não pode ter valor intermediário. Que valor intermediário não fazem parte da função, que o domínio são só os valores 1, 2, 3, tá? Você vai ver que isso vai dar problema na questão. Por quê? A pessoa que fez, não entende, fez com pressa, não resolveu revisar. E f de x representa a quantidade de chuva em milímetros. Finalmente deu unidade de medida. Tá, tudo bem, não vou reclamar então. Quantidade de chuva em milímetros de chuva. Eu já expliquei em outras questões que talvez não dá PUC. Se você pega um balde numa região ali, você consegue estimar quanto caiu na região, vendo a altura que a água sobe nesse balde. Só projeta para a área do balde e faz como se fosse aquela altura para toda a região. E você estima aí, por que chama milímetros? Porque é a altura desse balde. Você supõe que se não tivesse absorção da terra, a água toda naquela região ficaria nessa altura. Você calcula por geometria espacial, por prisma, quanto seria o volume total de água que caiu ali naquela região. Então, quanto mais milímetros, mais chuva caiu ali. Assinar alternativo, assinale, então tá, no mês, ó, de novo, terminar de ler, representa a quantidade de chuva em milímetros no mês correspondente. Ele podia ter dito que 1 a 12 são os meses do ano, mas tá, é de um ano, então, eu tô no mês correspondente. Então, no mês 1, se eu trocar aqui por 1, vai dar quanto choveu em janeiro. No mês 2, quanto choveu em fevereiro. Até aí, tudo bem. Tudo bem assim. Podia ser mais preciso, mas passa. Assinale a alternativa afirmativa sobre, assinale a seguinte afirmativa sobre fx. Primeira afirmativa. Essa acho que não tem problema. No mês 1, a quantidade de chuva será máxima. Para mim, quem fez a questão só pensou com cuidado até aí. No mês 1, a quantidade de chuva será máxima. Vamos ver? Se eu pegar o mês 1, eu vou trocar, fazer o f de 1. Falei que ia escrever aqui, mas vai ocupar muito espaço. Não precisa não, porque eu sublinhei de vermelho, ficou claro que a função vai até aqui. Ó. Eu vou trocar o x por 1. Tá. Coisa que ele usou aqui que está correto. Observe que o x está dentro de um cosseno. O que eu tenho que saber aqui, para resolver essa questão, é simplesmente uma propriedade da função cosseno, que diz que a função cosseno e cosseno, as funções, né? Já que eu vou aproveitar e falar das duas. Seno, isso a gente usa muito em diversos vestibulares, então é bom saber. Seno e cosseno são limitadas. Não importa qual seja o parâmetro que você jogue para ela para ficar lá, cosseno de quanto? Esse quanto é o parâmetro. Digamos seja x. Não importa qual valor você jogue para x, pode ser 0, 1 bilhão, eu te garanto que o seno desse valor que você jogou vai estar dentro desse intervalo, de menos 1 até 1. E a mesma coisa vale para o cosseno, que é usado nessa questão. Não importa o valor que eu substituo aqui o x, vai sempre dar um valor compreendido de menos 1 até 1, tá? Isso tem a ver com o ciclo trigonométrico, como é definido achar o cosseno e o seno. Tá? Ó, aqui, lembra? Eixo dos senos, eixo dos cossenos. O x, que é o que vai aqui, é esse ângulo de abertura. Né? Um x qualquer aqui, ó, x, a partir do zero. À medida que você vai aumentando o x, o que vai acontecendo? Essa bolinha preta aqui vai girando aqui. E ela vai girando infinitamente. Não importa qual valor você coloca, ela vai girando, girando. Se colocar negativo, ela vai girando no sentido contrário. O sentido que eu pus aqui é o positivo.
ela vai girando, 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 e ela, não importa se colocar 1 trilhão aqui, ela vai cair em algum, ela vai girar, girar e uma hora vai parar. Onde ela parar, o seno é definido como essa projeção aqui no eixo do seno. Isso aqui, ó, esse valor aqui, e aqui é o zero, aqui é 1, que é definido que esse círculo aqui tem raio 1. 1 o quê? 1, qualquer coisa. É um raio, é círculo unitário, é adimensional. Menos 1, aqui é o raio, então aqui, se o raio é 1, então aqui é 1 e aqui é o menos 1. Então não importa onde pare, depois que eu der não sei quantas voltas por causa do valor que vai dentro aqui do parâmetro, vou até colocar um parênteses para ficar bem claro. Onde parou, eu projeto no eixo do seno, e aí aqui, esse valor que tiver, vai ser o seno de x. Onde parar, eu também projeto aqui no eixo do cosseno, e esse valor, que é um valor aqui ó, entre menos 1 e 1, será definido como cosseno de x. Então nunca vai escapar. O seno sempre vai ficar em algum valor por aqui, e o cosseno sempre vai ficar em algum valor por aqui. Tá? Então, o valor máximo, você pode pensar que se eu pudesse assumir que qualquer x é válido, o que é o contrapé dessa questão, porque não é qualquer x que é válido, x varia só de 1 até 12, isso é o que quebra essa questão. E outra, não fica claro se são os inteiros ou naturais de 1 a 12, que parece que é o que ele queria, o zelador queria, ficou essa intuição, mas daí não percebeu que vai ferrar o item 4. Então vamos chegar lá. O item 1 está de boa, ó, o item 1 não tenho críticas a ele não. Por quê? 1 é um valor que vai estar de qualquer maneira no domínio, é um valor que eu posso usar, que seria representando o mês de janeiro. E quando eu troco aqui, ó, o 1 vai ficar 2,7 vezes o cosseno de 0,6 vezes 1, ó, estou trocando x por 1, menos 0,6 mais 2,7. Então, a quantidade de chuva nessa região em janeiro, observe que 0,6 vezes 1 dá 0,6, menos 0,6 vai dar 0. Então vai ficar 2,7 cosseno de 0. Como não tem graus aqui, você entende que é radiano, mesmo se fosse 0 graus também ia dar o mesmo valor, porque o caso do 0 graus corresponde aos 0 radianos. Observe que quando o ângulo é 0, está bem aqui a projeção no cosseno, dá no máximo, no valor máximo dele, que é 1. Então, realmente, se deu cosseno 0, ou seja, o cosseno daquele valor dá 1, é o maior valor possível que pode dar esse cosseno de x, esse cosseno aqui de 0,6x menos 0,6. O máximo que ele pode dar é quando o valor lá dentro der 0. Ou 0, né, que é 1, ou quando der outra volta aqui der 2π, lembrando que π é aproximadamente 3,14, vamos lembrar disso aqui. Então, se o valor aqui fosse, se aqui dentro, se fizer a conta, der 3,14, não der 6,28, né? 2π, então vai ser aproximadamente 6,28. 2π seria voltar aqui, ó, a volta completa. Aí vai dar de novo o valor máximo. Se der 4π, que é 4 vezes 3, aproximadamente 4 vezes 3,14, vai dar de novo a chuva máxima possível. Então, assim, mas nunca vai passar desse valor, que é quando o cosseno dá 1, porque o 1 é o maior valor que ele pode assumir. Então, eu posso garantir realmente que nenhum outro mês de 1 ao 12 pode até igualar, mas nunca vai passar desse valor, porque nunca o cosseno vai valer algo maior do que 1. Tá? Então, o valor máximo é 2,7 vezes 1 mais 2,7, que vai dar 5,4 milímetros de chuva. Esse é o valor máximo e ele acontece em janeiro. No mês 1, a quantidade de chuva será máxima. Correto. Essa aqui eu não tenho crítica nenhuma com a afirmação. Ele quer saber as corretas, né? Não falou verdadeiro ou falso, vou colocar assim, correto. Agora já dá o primeiro problema. As problemáticas são a 2 e a 4. A 3 também, né? Vamos ver. No mês 6, a quantidade de chuva será mínima. Aí agora entra o dilema. A quantidade de chuva será mínima quando um dos valores é quando valer menos 1, quando o cosseno valer menos 1. O vale menos 1 quando está aqui, ó, quando essa bolinha preta anda, anda, anda e está aqui nos 180 graus, que é o π radiano, tá? Você quer saber converter de graus para radiano? Faz uma regra de 3 onde você fala 180 graus é π radianos, aquela quantidade em radianos é x graus. Pronto. Qualquer coisa em graus é x radianos. Lembra dessa relação, 180 graus vai sempre equivaler a π radianos. Fechou? Tá, é aqui que ele vale menos 1. Também vai ser no 3π, no 5π, mas vamos pensar no π. Se eu trocar
Se eu fizer aqui 0,6x menos 0,6, para ele valer π e achar o valor do x, 0,6x menos 0. Ó, aqui eu fiz o item 1. Agora eu estou estudando aqui o item 2. Tem duas maneiras de você checar isso. Ó. Uma delas é, qual é o valor de x para que isso aqui dê π? Qual é o valor de x que isso aqui dê π? Porque se der π, vai dar cosseno de π menos 1, e o menos 1 é o mínimo, então vai dar a chuva mínima. Vamos ver quando é que a chuva dá mínima. Aí, se você isolar o x aqui, você vai encontrar 0,6x é igual a π mais 0,6. E aí, isolando o x, você vai encontrar que é π mais 0,6 dividido por 0,6. Tá? Se quiser fazer essa conta, troquei π por aproximadamente 3,14, fiz a conta, isso aqui dá mais ou menos, quanto? Deixa eu ver minha colinha aqui. 6,24. Aí começa a dar problema, olha agora o dilema. 6,24 é mês 6. Se você pensar que pode valores intermediários, do 1 até 1,9 ainda é janeiro. Quando vira 2, 1,999 ainda é janeiro. Quando vira 2, aí é fevereiro. De 2 até 2,999 é fevereiro. Quando vira 3, aí entrei em março, né? Porque começa em 1, então 1 eu considero que seria o início de janeiro. Se você pensar assim, 2 é correto, mas o gabarito fala que não é correto. Então vamos assumir que só pode, então ele está supondo que só vale os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Valores intermediários não são parte do domínio dessa função. Não existe, eu não posso considerar o valor 6,24 como parte dessa função. Que para mim ela seria o mês 6 e a 2 seria correta. Mas se ele fala que não é correta, e outra, ele pode pensar assim, então troca o f por f de 6. Se você fizer o f de 6, aqui vai dar 3,6 menos 0,6 vai dar cosseno de 3, tá? Vai dar cosseno de 3, né? E 0,6 vai ficar 2,7 vezes o cosseno. Aí aqui você troca por 6. Vai dar 3,6 menos 0,6 dá cosseno de 3 mais 2,7. 3 é quase π, porque π é 3,14, mas não é ainda π. Então, é como se esse ângulo corra 3 adiante fosse aqui, ó. Por aqui, assim, um pouquinho antes do π. Então, o cosseno dele é um pouquinho antes do menos 1. Então, não é o valor mínimo possível. Pensando assim, não vai ter nenhum mês que vai ser o valor mínimo. Se você pensar que o valor mínimo acontece quando você tem só quando você tem um cosseno igual a menos 1, nenhum valor de 1 até 12, só os naturais, vai dar menos 1. Então, essa função não teria valor mínimo, que é estranho. Se você pensar em termos de inteiro, quando você pega o f de 7, 7 vai dar 4,2 menos 0,6. 4,2 menos 0,6 dá 3,6. Se você fizer o f de 7, vai dar 2,7 vezes o cosseno de... Aqui dá 4,2 menos 0,6, corrija se estiver errado, dá 3,6. Se você pensar assim, a 2 passa a ser correta também, mesmo você pense, porque não vai ter nenhum valor que vai dar menor do que em junho. É que que você pensa? Quem fez a questão falou assim, não, o valor mínimo é quando o cosseno é menos 1. Então, ela não assume o valor mínimo. Peraí, qual é o domínio dessa função? Se você não colocou no enunciado se 1 a 12 conta os valores intermediários, aí o 6,24 seria aproximadamente a resposta. E para mim isso aí é o mês 6 ainda. Agora, se 6,24 não pode ser só 6, 7, 6 ainda é o valor mínimo. É o valor mínimo dentro dos possíveis. Nunca, para nenhum valor de 1 até 12, vai, sem contando só os naturais, vai dar cosseno menos 1. Então, o que estiver mais perto é o mínimo, que é o f de 6, ou seja, 6 a chuva será mínima dentre esses valores. E isso será a mínima possível numa função se pensasse em x reais. Então, você completa, já que você quer complicar. Percebe que entrou numa contradição? Se a2 é falsa, que é o que ele colocou, a 2 é incorreta. Se a 2 é incorreta porque 6,24 não pode, o 6 é o mais próximo que chega de valor mínimo, então o mês 6 ainda será a chuva mínima desses valores de 1 a 12.
Eu nem testei. Pode ser, vai que tem algum aí, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas se eu pegar o 12, vai dar quanto? 12 vezes 0,6 dá 12 vezes. Pega 12 vezes 6, 12 vezes 5 dá 60, né? Dá 7,2. Menos 0,6, 7,2 menos 0,6 dá 6,4. Não, 6,6. 6,6. 6,6, não é isso? 12 vezes 0,6, 72, menos 0,6, 6,6. 6,6 vai estar perto do 2π, que é 6,28. Um pouquinho depois aqui. Então, o 7 já passou aqui. Realmente, o 6 vai ser o menor valor. Se você calcular o f de 1, 2, ser o mais perto de π, ou seja, o mais perto do cosseno da menos 1 é o meio 6. Então, para mim, já está furada essa questão. Não importa se você pensa que vale os valores de 1, entre 1 e 2, entre 2 e 3, vale todos os reais de 1 a 12, vale só os naturais, o mês 6 é o que tem a chuva mínima. Porque se você considerar todos, 6,24 é o que tem a chuva mínima. Se você não falar 6,24 não pode, 6 é o que tem a chuva mínima, porque ela ainda é menor do que quando você troca por 7, 8, 9, 10, 8, 10, 11, 12. Tá? Então eu discordo de que a 2 seja incorreta, que é o gabarito, que é 1, 3, 4 apenas. Vamos continuar, essa questão não para com os problemas aí. Você consegue enxergar o que o examinador pensou, mas o que ele pensou está errado. Está aberta a discussão, para mim está errado. O período da função que representa a quantidade de chuva é 10π sobre 3. Tudo porque ele ignorou o fato do domínio. O período de quanto em quanto ela se repete, tá? De novo surge um problema, porque se ela for só pontual, só pode de 1 até 12, ela não vai se repetir, porque ela é só uma volta. E ela nem chega a completar, não, ela passa uma volta. Ela acaba repetindo, mas não chega a repetir uma segunda vez, então ela termina. Então, quando ele fala que ela é periódica, ele está pensando para um domínio dos reais. Esse item está focando em domínios reais. Esse item está focando em domínio como se fosse inteiro. E essa aqui, de novo, falta pensar como se fosse reais. Tá? Então, justamente esse fato que eu acho que ele não colocou para isso, que ele não sabia o que pôr, varia de 1 a 12. Não falou se é nos reais ou nos inteiros, quebra a questão toda. Faz a 2 ficar correta. Faz a 3, se você pensar só de 1 a 12, não faz sentido falar em período, mas se você pensar no domínio dos reais, aí sim. Como que você faz o período de uma função quando ela tem um cosseno? Você basta pegar o período da função cosseno, presta atenção que isso aqui é meio que uma equação. Você pega o período da função cosseno, que ela se repete a cada volta, que é a cada 2π, e divide esse valor pelo valor que multiplica o x na sua função. Isso vai dar o período novo dela. Então, se você está pegando o x, só olha para o que multiplica ou divide o x, esquece o resto. Se está multiplicando por 0,6, o período vai ficar dividido por 0,6. Se tivesse dividindo por 0,6 o x ali, o período ficaria multiplicado por 0,6. Acabou. Não vou entrar em detalhes de como chegar nessa conclusão. Por enquanto, aceitem, porque senão vai ficar infinita essa aula. Então, isso aí vai dar certo. Se divide por 0,6. Pronto. 2π. Aí, 0,6 você pode escrever como 6 sobre 10. Simplifica aqui, vai ficar por 2, 3 sobre 5. Então, vai ficar 2π vezes 5 sobre 3, multiplica pelo inverso, que vai dar 10π sobre 3, que é um valor que não é inteiro, não faz parte do domínio nesse período. Tá? De novo, se a função vai de 1 a 12, não faz sentido falar que ela é periódica, porque ela interrompe no 12. A função, se você pensar no domínio dos reais, ela se repete periodicamente, e aí o período seria 10π sobre 3. Mas e aí, qual é o domínio? Decida-se. Tá? Então, essa aqui, se você pensar que o domínio. Essa aqui, a 1 é a única que é correta de qualquer maneira, porque o 1, sendo reais ou inteiros, ele está no domínio e vai dar o valor máximo. A 1, eu não tenho dúvidas que é correta, tá? Então eu posso eliminar a B e a D. Mas a 3 é outra dúvida. Qual é o domínio? É 1 a 12 contando os reais ou inteiros? E aí você fica assim, então deve ser inteiros, né? E está pensando em inteiros. Por isso que ele não aceitou o 6,24 aqui, e aqui aceitou o 10π sobre 3.
Só que aí chega a 4 e fala a imagem da função. Não, aí não teria que aceitar o 10π sobre 3, né? É tudo quebrado essa questão. A imagem da função, que representa a quantidade de chuva, varia de 0 a 5,4. 5,4 faz parte da imagem, não importa se considerar de 1 a 12 reais ou só os naturais. Então, eu concordo com isso aqui. Agora, o zero só vai acontecer se o cosseno puder valer menos 1, que é o que você faz em questões em que o domínio são os reais. O valor máximo é quando o cosseno assume o valor 1, que é o seu máximo, e o valor mínimo dela é quando o cosseno vai menos 1. Ele pegou um método tradicional de resolver questões, só que quebrou a questão, vamos dizer outra coisa, quebrou a questão, vou usar esse termo, quando ele colocou x varia de 1 a 12. Restringiu o domínio, tá? Porque se eu puder supor que ela vale qualquer valor, o domínio pode valer qualquer valor real de 1 a 12, a gente já viu que quando o x é aproximadamente 6,24, o cosseno vale menos 1, e aí eu teria que f de 6,24, ou π mais 0,6 sobre 0,6, como você preferir pensar, né? Se eu pegar aqui o de π mais 0,6 sobre 0,6, eu já te mostrei que vai dar menos 1, então vai dar 2,7 vezes menos 1, que vai dar cosseno de π aqui, cosseno de π é menos 1, mais 2,7. Então, f desse valor aqui, que é aproximadamente 6,24, vai dar menos 2,7, como 2,7 é zero. Mas ela só vai assumir zero, ou seja, vai ter uma imagem zero. O que é imagem, gente? A imagem é um valor do y para o qual a função existe. Né? Quando eu tenho um desenho de uma função, um gráfico de uma função, isso cabe aqui. Até quando a questão pede imagem, normalmente o que você faz? Você desenha um gráfico. Se a imagem é assim, ó, se o gráfico é assim, a imagem é esse valor aqui, que é o mínimo. Vou colocar aqui y mínimo. Até esse valor aqui, se ela para aqui, né? Esse é o y máximo. Beleza? Se for uma função periódica, deixa eu fazer aqui como ele fez, digamos que é uma função assim. Ela tem aí o valor mínimo e o valor máximo, ela fica oscilando aí dentro. Que seria o que aconteceria se eu pudesse ter qualquer x. Mas se só tem de 1 a 12, essa função, ela só tem o ponto 1, o 2, o 3, nem sei se é aqui. Estou chutando. 3, o 4, 5, 6, que é perto, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem uns que vem até aqui, ó, 12, vem aqui. Ela nem passa aqui no zero, nem passa. É um pouquinho aqui e um pouquinho depois. E o resto não existe. Esse pedaço entre os pontos vermelhos não existe. Ela só é esses pontinhos vermelhos. Então, não existe a imagem. Aqui seria zero, né? Foi até mal minha. O gráfico certo seria algo assim, ó. Tan, 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 mais ou menos assim. Só esses pontos verdes aqui. Ela não vale zero. Só valeria zero se tivesse o 6,24. Percebe? Quando o examinador não colocou se o intervalo nos reais ou nos inteiros, e para alguns itens ele assume que é nos inteiros, para outros, né? Aqui é só se x pertencente aos reais. Aqui vale de qualquer jeito, aqui está ok. Essa aqui só vai ser o gabarito dele se ele assumir que x pertence aos naturais. Essa aqui só vai valer se o x pertence aos reais. Então decida-se. Se o x pertence aos naturais, só 1 e 2 seriam corretas. Porque isso aqui estaria errado porque o x pertence aos naturais, aí não valeria essas duas. E não tem opção 1 e 2. Se o x pertence aos reais, aí, aí se o x pertence aos reais, cadê? Aí seria aqui é o gabarito dele. Aí a 2 estaria correta, a 3 estaria correta, e a 4 seriam todas corretas. Porque aí no mês 6, 6,24 seria considerado no mês 6, que ainda está dentro do mês de junho. Né? Aí essa aqui é porque eu coloquei aqui, ó, que ele falou que o gabarito oficial deu C. Então ele colocou que a 2 era incorreta, que a 3 e a 4 eram corretas. Mas só é válido se supor isso aqui. Se você supor que o x pertence aos reais, a 2 passa a ser correta, que aí o 6,4 é mínimo. Se você considerar que o x aí seria 1, 2, 3, 4, que não tem.
Se você considerar que os x são só os valores de 1 a 12, que é até mais sensato aí, que são os meios de 1 a 12, a 3 passa a ser falsa, porque não tem período, e a 4 passa a ser falsa, porque o valor zero acontece num valor domínio que não é natural. Então, a imagem não seria de 0 a 5,4, seria um pouquinho acima de zero, que é o valor do quando é 6. Então, assim, essa função, essa questão tá bagunçada porque quem fez não pensou nos detalhes. E aí ficou o bel prazer. O aluno tem que adivinhar o que está na mente dele, né? Se o aluno for rigoroso, tiver estudar direito, ele erra. Se o aluno estudou mais ou menos, ele acerta. Esse é um antivestibular, né? Seria o antivestibular. O que o vestibular não deve fazer? Favorecer o aluno que estudou menos em detrimento do que estudou mais. Está mais preparado. Então já chama de antivestibular. Ó, eu quero aprovar quem está pior preparado, tá bom? Então não se prepara não, fica em casa, jogando videogame, usando calculadora, assistindo TV, Netflix. Fala logo no edital, tá? Então, tá aberto aí, se alguém vir que eu tô viajando na maionese, me fala, eu vou ler, vou tentar entender aí a explicação, se estiver errado eu corrijo, tá? Mas não vejo ainda como que isso aqui pode ser, né? Enquanto eu não falar assim, se 1 a 12 é pertencente aos naturais ou pertencente aos reais, e qualquer um desses que ele pegue, qualquer time que ele entre aí, tim naturais e tim reais, não bate com, não tem gabarito. Agora, se é natural ou real de acordo com o que me interessar, aí então, peraí, isso não é mais uma questão de matemática, tá? É só que deu vontade, né? Agora deu vontade que sejam reais. Dá para entender o que ele pensou. Ele ignorou isso aqui, ele simplesmente não tô nem aí para ser natural real. E eu sei que o valor máximo é quando é 1, o valor mínimo é quando é menos 1. Ponto. Ah, não tem pré-condição. Não, é assim, no universo sempre vai ser assim, pronto, não importa o que aconteça. Não, não é. Depende do domínio. Para o domínio dos reais, sim. Aí é só fazer que por 1 dá o máximo, que por menos 1 dá o mínimo. Mas quando o domínio é de... Mas aí valeria também que tem o valor, o mínimo é 6,24. Seria um mês 6. Aí teria que discutir se você considera um mês 6 ou não. Para mim é. Isso aqui são os meses do ano, 6, alguma coisa, ainda estou em junho. Beleza? Então, assim, o gabarito está dizendo que é C. Eu discordo, para mim tinha que ser anulada essa questão. Mas não foi, né? Talvez ninguém percebeu isso, não entrou com recurso. Pronto, tá aí. Gabarito é C, para mim não tem gabarito, para mim o gabarito não tem como chegar no gabarito. Meu gabarito é assim, se for naturais, o gabarito é... Aqui eu vou colocar meu gabarito, ó. Se você jogar que são 1 a 12 só os naturais, então as corretas seriam... Se for natural, essa é correta. Essa não valeria, porque no mês 6 não ser. Não, essa seria, porque o 6 ainda acho que é o mais perto, seria o valor mínimo. Então 1 e 2, porque o valor mínimo seria no mês 6, apesar de não ser o zero, é o mais perto de zero que chega. 1 e 2, e essa aqui tinha que ser x reais. Então seria 1 e 2 o gabarito, se fosse naturais. Se você pensar que aqui nos reais, aí a 1 é correta, a 2 é correta, a 3 e a 4 também são corretas, que acho que era o que o examinador queria, mas daí ele não tinha que pegar outro exemplo, né, outro contexto. Então, o gabarito ou é 1 e 2, é 1, 2, 3 e 4. Não tem nenhuma dessas duas opções, então não tem gabarito, não tem nem resposta para dar.